Gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, respirando profundamente, agradecendo pela oportunidade de estarmos todos aqui, em nome desse Cristo amoroso, desse Jesus Salvador, que nos abençoa agora, derramando sobre nós a luz da paz, da tranquilidade e do amor. Que assim seja. Muito bem, nós iniciamos mais um livro do Emmanuel, nós encerramos Caminho, Verdade e Vida e agora, hoje, temos a oportunidade de iniciar o estudo na quarta-feira do livro Pão Nosso, também do Emmanuel, do Chico Xavier, e um livro muito interessante para a gente usar no culto, em casa. E nós vamos seguindo aqui hoje nessa primeira lição, que fala de um título que é muito interessante, chamado Mãos à Obra. Isso é um trecho que Emmanuel retirou da carta de Paulo aos Coríntios, falando dos dons, dos carismas, dom de falar línguas, dom de profetizar. E é muito interessante observar como que isso, de alguma forma, tem a ver com a nossa vida hoje, com o que a gente faz hoje. Quer dizer, vamos observar aqui. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Isso está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 26. E é muito interessante a gente pensar que na nossa vida, no nosso mundo atual, nós estejamos vivendo isso aqui em vários aspectos da nossa vida. Quando nos juntamos em qualquer lugar, todo mundo sabe de tudo. Não tem mais peão, só tem mestre de obra. Só tem gente entendida de todos os assuntos. Não existe mais humildade de falar eu não sei. É interessante isso. Qualquer programa de rádio que você ligue, que tem discussão de assuntos diversos, todo mundo entende de todos os assuntos profundamente. Eu fico encabulado com isso. Raro se dispõe ao que Emmanuel está falando aqui, ao que Paulo, está falando aqui. Raros se dispõem ao trabalho, a colocar mãos à obra. A gente perde hoje, como sempre perdemos, porque isso é bíblico, muito tempo estudando, interpretando, discutindo, querendo que a nossa opinião prevaleça e esquecendo que a base de todo esse conhecimento que vem da espiritualidade para nós, através desses missionários do Cristo que vão reencarnando ao longo dos milênios, é para que a gente possa entender que estamos aqui para trabalhar. E esses conhecimentos são ferramentas que facilitam a nossa vida. Quando a gente vai nesse capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo reflete sobre a importância dos carismas. Na época chamava assim, Então ele fala o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Esses dons espirituais que ele está falando aqui
É o que a gente chama hoje de mediunidade, que naquela época os judeus chamavam de carismas, mas que quando a gente vai olhar a tradução, significa graça, porque são dons dados por Deus sem relação com o merecimento. Não é porque nós merecemos, mas é dom de Deus dado de graça. É a graça divina. E a mediunidade é exatamente isso. Essa é uma discussão, quem já fez curso de mediunidade aqui sabe disso. Tem uma aula aqui no Ramatiz, é assim, tem uma aula e justamente a gente fala isso. A relação entre o moral, o caráter do médium e a mediunidade, muita gente acha que tem. E a resposta é não. Mediunidade não tem a ver com o que eu sou. Mediunidade é dom de Deus, que Ele nos dá. E na maioria das vezes é justamente porque eu não sou que eu venho médium. Porque eu vou usar a mediunidade para crescer, para ajudar, para auxiliar, para limpar da minha alma milenar todas as sujeiras que eu vou acumulando pelas coisas que eu fiz. Então a mediunidade é um caminho, é um atalho, onde eu posso resgatar pelo amor aquilo que eu não fiz no passado. Então é justamente disso que Paulo fala aqui. Buscai o amor, procurai com zelo os dons espirituais, especialmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, então a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então Paulo nos orienta, busca tudo que é de Deus, vai atrás de todos os dons, mas se tiver que usar uso de profetizar, porque ao profetizar eu estou tentando me comunicar com Deus e trazer alguma mensagem de forma que quem me escuta me entenda. Quem conhece um pouquinho a história de Buda, sabe que Gautama, depois de sair do palácio, sendo protegido pelo seu pai, que havia recebido uma profecia, que ele seria grande, e o pai então queria que ele fosse grande guerreiro, grande rei. Não queria que ele fosse um guru. E isolou Gautama dentro do palácio. Mas quando ele saiu, teve contato com a morte, com a doença, com o sofrimento, ele entendeu que o caminho dele era outro. E foi atrás das respostas espirituais, meditando dias, meses, sozinho, até se tornar um iluminado, se tornar um Buda. E saiu então, depois disso, andando, e uma das primeiras pessoas que ele encontrou foi um senhor, um guru, que tinha acabado de conseguir, depois de anos de tentativa, levitar e atravessar um lago. E Buda então parou, olhou aquilo e perguntou para ele assim, muito legal, mas para que serve isso? É exatamente isso aqui. O que nós fazemos tem utilidade para o outro? Ou a gente está só levitando para atravessar lá? Que é muito bacana. A nossa mediunidade, a nossa intuição, o nosso dom de entrar em contato com os espíritos, com Deus, com Jesus, com quem a gente quiser, ele está funcionando como uma profecia para o nosso próximo, ou para nós mesmos, no sentido de evolução? Ou ele é como se eu estivesse falando uma língua aqui que ninguém compreende e que não serve para nada, no sentido de orientação? Óbvio que o próprio Paulo fala, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis.
buscar a Deus de todas as formas, mas principalmente naquelas formas onde a gente toca a vida das pessoas, onde a gente exemplifica de um jeito tão contundente que a gente modifica o mundo. Um pouquinho de cada vez. Emmanuel, então, começa nesse capítulo nos trazendo aqui, Henrique, que a Igreja do Cristo de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. É muito bacana a gente ir atrás da história de como essas igrejas foram fundadas. Nós não estaríamos aqui conversando de cristianismo hoje se não fosse por Paulo. Talvez teria outro, mas um agente do Cristo como Paulo. Ele foi o grande desbravador do cristianismo nascente, andando milhares de quilômetros para tudo quanto é lugar entre os pagãos. Corinto foi o final de uma longa viagem de Paulo, mas ali ele conseguiu formar uma comunidade numerosa, mas complicada, entre os gregos. Tinham pagãos que adoravam vários deuses, tinham judeus, tinham cristãos novos, mas Paulo contou com um time ali fantástico, o próprio Timóteo, Priscila, Áquila. Quem viu o filme de Paulo, o apóstolo de Deus, maravilhoso, reconhece esses personagens todos ali. E não necessariamente o objetivo dessa comunidade nascente sempre foi fazer a vontade do Cristo. Como toda organização religiosa, a treta rolava livre. Justamente por conta disso. Cada um queria interpretar as coisas do seu jeito, ser o dono da verdade. Mas Paulo ficou ali um tempo e nunca mais conseguiu voltar. Por isso, então, ele se comunicou depois, preso já, com a comunidade de Corinto, através das suas epístolas, com passagens maravilhosas, talvez uma das mais bonitas de toda a Bíblia. Como a gente conhece aqui, muita gente acha que o Renato Russo que fez aquela passagem da Bíblia lá da língua dos anjos e dos homens, mas não foi, gente, foi Paulo mesmo. Ele só musicou, né? Emmanuel nos fala o seguinte: o conteúdo dessa carta de Paulo apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do Evangelho. Eu particularmente acho que isso que Emmanuel traz aqui é o objetivo final da gente ler o Evangelho. Nós não podemos ler o Evangelho como uma historinha de Pedro, que traiu Cristo, que depois arrependeu. Isso não interessa. Até porque Pedro é muito maior do que a gente pode imaginar. É trazer aquilo para a gente. O que eu, na minha vida cotidiana, posso estar agindo como Pedro, como Tomé, ou como Maria, ou como João, porque eu posso também fazer coisa boa, né? Então é isso aí que Emmanuel está falando. A carta de Paulo aos Coríntios é maravilhosa, toca temas importantes, mas que nós, admiradores da doutrina espírita, temos que agora trazer para a nossa realidade. Porque, infelizmente, nós trazemos muitas semelhanças negativas com os judeus daquela época. O orgulho de achar
que aquilo que acreditamos é melhor do que o outro acredita. Essa talvez seja uma das coisas mais tristes que eu vejo em muitos espíritas. Eu não discordo do teor. Nós recebemos de presente de Kardec é realmente muito evoluído. Mas nós não devemos nunca pensar que isso nos coloca em posição superior a ninguém. A forma como as coisas foram organizadas nos 5 livros, nos Pentateucos, muitos espíritas que eternamente brigando porque não pode sair fora do que Kardec falou, não pode sair fora do sei o quê. Muito rígido, sendo que o próprio Kardec fala que as coisas evoluem. Teve uma primeira revelação, uma segunda, uma terceira, vai ter uma quarta um dia. A gente precisa evoluir. E o dia que a ciência provar que alguma coisa do Espiritismo está errada, para a gente abrir mão do Espiritismo, ficar com a ciência. Quando não podemos ficar parados, essas semelhanças são ruins para a gente, né? Mas vamos pensar além disso, dessas deficiências. Lá em relação a esse ensinamento, o que Paulo está querendo dizer? Quase sempre notamos intensa, aqui é Emmanuel nos falando, né? Intensa preocupação dos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. É como se o centro espírita tivesse que ser constantemente uma fonte de coisa maravilhosa. Aí começa a surgir os absurdos, né? Teorias as mais malucas possíveis, que obviamente vão achar gente para acreditar em tudo. Mas será que esse é realmente o motivo pelo qual a mediunidade, que é bíblica, não tem nada a ver com o espiritismo, existe? Moisés, libertando o povo hebreu do Egito, nos 40 anos simbólicos aí de caminhada no deserto, proibiu o contato com os espíritos. Olha, se proibiu é porque existia. Existia, sempre existiu, desde o primeiro capítulo da Bíblia lá. Esse contato físico, mundo espiritual, ele é contínuo, graças a Deus. Não tem nada a ver com o espiritismo. Kardec só catalogou, organizou algumas coisas. Mas por que Moisés proibiu? Por conta disso aqui, ó. A pessoa não dava conta de fazer nada sem consultar um oráculo, sem consultar um vidente, um médium, o nome que você queira dar. Agora você pensa bem, você está no deserto fazendo uma caminhada, o que você tem para fazer? Para que você quer consultar? Para quê? Mesmo assim as pessoas não davam conta. Aí faziam festa, adorando bezerro de ouro, pedindo coisas, esquecendo da simplicidade que é esse contato. E hoje a gente corre o risco de transformar a mediunidade num mercantilismo, quando a gente idolatra médiums, quando a gente começa a acreditar que tal médium é melhor do que o outro, porque ele trouxe uma mensagem da minha avó, ou que ele é capaz de resolver situações se eu pagar. Obviamente, esse não é o sentido da mediunidade, não é o sentido do que Kardec nos trouxe para a doutrina espírita. A mediunidade ela é consoladora. Óbvio que a doutrina espírita ela foi trazida ao mundo em meio a um monte de fenômenos. Mesas girantes, manifestações de físicas, de cura, de materialização, de voz direta, de um monte de coisa, muito legal. Essas coisas cada vez aparecem menos. E o fenômeno, esses fenômenos mais fortes, eles tiveram a importância deles. A espiritualidade precisava mostrar para o mundo de novo que não era só matéria. Eu falo de novo, porque esses fenômenos já aconteceram também, está cheio deles na Bíblia.
E nem é só com Jesus. Se a gente lê Atos dos Apóstolos, Pedro curava as pessoas com a sombra dele. Onde a sombra dele passava, as pessoas ficavam curadas. Várias passagens da Bíblia nos mostram que a mediunidade, que a troca de energia, que a cura magnética, nunca foi milagre, sempre existiu. A mulher que sangrava quando botou na cabeça, se eu tocar na túnica do Cristo eu vou me curar, e quando ela conseguiu, no meio de uma multidão, encostar na túnica de Jesus, Jesus parou e falou assim: quem tocou em mim? E Pedro, agoniado, falou: você está de sacanagem. Tem 4.000 pessoas aqui torcendo por Vila. O senhor está perguntando quem tocou no senhor? Não tem jeito de saber, ué. Jesus, pois tocaram em mim e saiu virtude. Energia de cura, esse era o nível da percepção do Cristo. Tocou e curou. E a mulher então se identificou. Esses fenômenos sempre existiram. Mas o que a gente tem que colocar, quando Kardec nos fala que todos somos médiums, ele meio que já estava profetizando como que esses fenômenos iriam se manifestar no futuro. Não mais a necessidade de fenômenos maravilhosos, mas uma capilaridade, onde todo mundo tem um pouco de mediunidade, de percepção. Não é a mediunidade do Rodrigo que acontece uma coisa e estou arrepiado. Não, não é disso. É da gente ter intuição, de sonhar, de perceber, de serenar nossa mente um pouquinho e sentir que o nosso espírito guardião está conosco. É assim que vai caminhar a humanidade, independente da religião. Porque, novamente, mediunidade não é do espiritismo. E vai se manifestar com nomes diferentes, de formas diferentes, e está tudo certo. Porque a gente vai lembrar daquela passagem da Bíblia, onde os discípulos, enciumados porque outros estavam curando, Jesus responde: se não são contra nós, são nossos. São curando também. Então não é porque as pessoas não vão falar o termo mediunidade ou falar igualzinho um espírito que não estão exercendo mediunidade, curando e profetizando e ajudando as pessoas. Isso vai ser universal. Emmanuel destaca o seguinte: alguns núcleos, quer dizer, algumas casas espíritas, costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Aí ele mesmo pergunta: por quê? E é muito engraçado isso. Eu lembro quando nós saímos da casa de Eurípides, tinha um médium na nossa casa, o Sebastião, pessoa maravilhosa. Ele tinha realmente uma energia muito bacana. E muita gente ficava esperando para tomar passe com ele. E quando não dava certo, até achava ruim. Né? Então, as pessoas tinham aquela crença, né, que a energia é do médium. Não, a energia é de Deus, né, gente? Nós somos canais. Mas, enfim, meio que fazia... as pessoas ficavam tristes de quando não conseguia tomar passe com ele. Mas é disso aqui que Emmanuel está nos questionando. Então, você vai numa casa que não tem aquele médio Sebastião lá, será que essa casa é boa ou é ruim? Ou isso é uma questão muito mais nossa, né? A mediunidade ostensiva, ela sempre vai existir. Médiuns acima da média. A gente percebe que cada vez mais difícil. Chico Xavier, não estou nem falando disso, que aí já é uma raridade. Mas cada vez mais a gente vai ter essa sutileza da intuição. Os núcleos espíritas precisam entender que a mediunidade ela faz parte do processo. Ela não é o processo em si. O centro espírita não existe porque existe mediunidade. A mediunidade faz parte das atividades de estudo,
de assistência, mediúnicas, energéticas, assistenciais na sopa e tantas outras atividades que a gente pode exercer. Mas o motivo pela qual a comunidade espírita Ramatiz existe é para que, em primeiro lugar, os trabalhadores se reformem. Ao se reformarem, se disponham a auxiliar as pessoas que vão melhorar, vão se decidir por se reformar e ajudar pessoas num ciclo interminável. Mas é cada um olhando o seu. Ninguém aqui é responsável por ninguém. Nenhuma casa espírita, nenhum grupo mediúnico é responsável nem pelos médiuns que trabalham nela. Imagine por pessoas que vêm frequentar para receber assistência. E nesse ciclo evolutivo, nós vamos em algum momento adquirir um nível de maturidade onde a gente entende. Sou eu comigo mesmo e ponto final. Não tem culpado, não tem vítima, não tem algoz, está tudo certo. Cada um dando o que tem, da melhor forma que consegue. E a gente vai nesse caminho da reforma íntima, nos melhorando, auxiliando, com ou sem mediunidade. A mediunidade é um detalhe, que quando existe é maravilhoso. Não tem dúvida disso. Eu sou apaixonado no estudo da mediunidade, mas ela não é imprescindível para que as atividades da casa espírita aconteçam. E Emmanuel corrobora isso. Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Eu imagino que seja, ao mesmo tempo, mais fácil, mas também de extrema responsabilidade, ter o privilégio de conviver com o Chico Xavier. Deve dar cada chapuletada na gente assim, porque devassa a alma, né, a mediunidade dele. Então, bacana, mas ao mesmo tempo, e se ele te falou um monte de coisa e você não aproveita? Então, conviver num grupo com um médium acima da média, um médium bacana, também nos traz muita responsabilidade. Agora, se conviver com um médium acima da média resolvesse o problema, os discípulos seriam um colégio de perfeição. E a gente via que a treta rolava ali. A mãe de Tiago e João procura Jesus porque quer que um senta do lado direito, o outro do lado esquerdo. Judas querendo dinheiro, porque depois vai ficar poderoso e vai proteger o Cristo. Quer dizer, igualzinho a gente aqui, ó. Cristo já estava na posição dele. Chico Xavier, ninguém ouviu falar que os médiuns que trabalhavam com Chico Xavier eram todos perfeitos. Isso era uma característica de evolução dele, de ser essa pessoa maravilhosa que a gente sabe que ele foi. Por mais sagrada que seja a mediunidade, gente, ela é uma luz, ilumina nosso caminho, mas é um caminho que eu tenho que querer trilhar. Ela vai me ajudar, seja a minha mediunidade ou a mediunidade dos com quem eu convivo ali. Mas eu preciso querer passar naquele caminho. Sabe aquele conselho mediúnico de pai e mãe? Não faz isso que vai dar errado. É mediunidade, né? Ele sabe que é uma luz que está jogando ali, mas você pega e faz, quebra a cara. Então é isso. Ela por si só não resolve. Nossa tarefa, diz Emmanuel, espiritual seria absurda se estivesse circunscrita a frequência mecânica de muitos a um centro qualquer simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Quando Paulo, lá no comecinho, nos orienta, segui o amor e procurai os dons espirituais, ele deixa claro que existe uma hierarquia das coisas. Qual que é o verdadeiro sentido da nossa vida? Às vezes quando a gente pergunta isso, né, aí começa. É família, é trabalho, filho, é religião.
nenhuma dessas respostas e, ao mesmo tempo, todas essas respostas. Porque tudo isso é transitório. Se família fosse o objetivo da nossa vida, a gente tinha que para sempre reencarnar com a mesma família. Se trabalho fosse a coisa mais importante, todo mundo teria que reencarnar sempre fazendo as mesmas coisas, com os mesmos filhos, com a mesma religião. Mas tudo isso são detalhes, é por isso que eu venho aqui agora no Brasil, na outra eu vou para a África, e eu tenho uma outra religião, uma outra posição social, depois eu vou para a Austrália, eu vou para a China, eu venho como sexo masculino, depois feminino. Isso são detalhes da nossa caminhada. O que eu faço com a minha família? Importante. Aí mudou o aspecto. O objetivo não é a família, mas a convivência com a minha família, o jeito que eu desenvolvo isso, ok. O que eu faço no meu trabalho? Eu estou aproveitando oportunidades de profetizar, de crescer, de aprender. O que eu faço com os meus filhos, com a minha religião? Então nunca é o quê, sempre como. E o objetivo fundamental é um só, evolução espiritual. Aí não interessa o que eu faço. Eu tenho um trabalho, eu odeio esse trabalho, mas eu não posso largar ele mais nunca, porque senão eu vou sair da minha missão espiritual. Então, se você morrer, é certo que ele vai acabar no mundo, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós podemos mudar rumos. A gente não pode deixar de ser feliz, deixar de crescer, deixar de evoluir. Óbvio que se a gente consegue aproveitar a vida que a gente tem da melhor forma possível nessa evolução, isso realmente faz muita diferença. Emmanuel nos fala o seguinte: convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. E aí eu pensei numa pergunta quando eu li isso. Nós nos sentimos discípulos? Porque não está falando aqui do discípulo do Cristo, né, gente? Dos 12 apóstolos. Está falando da gente. Nós nos sentimos verdadeiramente discípulos do Cristo? É uma pergunta. Muita gente não se sente. Eu sou muito pequeno, sou muito humilde. Não, você é preguiçoso. A conversa para boi dormir. Nós somos filhos do Deus único. Nós somos discípulos do Cristo. Eu posso ser um péssimo discípulo, mas nós somos discípulos. Se eu não assumir a minha característica de discípulo do Cristo, eu não encaro a responsabilidade que é a minha vida. Enquanto eu achar que o discípulo é só o outro, eu vou fugir do trabalho. Aí eu posso fazer qualquer coisa. Está tudo certo. Então eu preciso, primeira coisa, eu preciso que esse texto me toque. Qual que é a minha parte? Porque Emmanuel deixa bem claro. É preciso que os discípulos entendam que a cada um vai tocar uma responsabilidade conforme a capacidade dele, conforme lhe compete. Então, ser discípulo não significa consertar o mundo. Às vezes, a minha parte como discípulo é desse tamanhozinho. A do outro, que já tem mais maturidade do que eu, é muito maior. Então, cada um com a sua responsabilidade. Mas no final das contas, o que eu estou fazendo edifica? Soma? Ajuda de alguma forma? Essa que é a questão. A minha presença aqui no Ramatiz contribui para alguma coisa? Ou eu sou só um motivo de discórdia, de crítica?
Esse aqui é o fator, e a gente extrapola isso para a família, para trabalho, para o que a gente quiser. Esses dias na Secretaria de Saúde desencarnou lá uma senhora que eu não tive o prazer de conhecer, mas várias pessoas no grupo lá do WhatsApp se dirigiam a ela como a senhora Alegria. Diziam que ela nunca tinha uma palavra agressiva, sempre alegre, acolhedora, e foram várias pessoas dizendo isso. E eu fiquei pensando, né? O Mário Cortella fala muito isso. Que o dia do nosso desencarne vai chegar, isso é óbvio. Mas como que esse desencarne vai nos alcançar? Nós vamos ter vivido uma vida que valeu a pena ou uma vida insignificante? Como é que as pessoas vão lembrar? Nossa, graças a Deus fulano desencarnou, mas é chato, hein? Agora vai sofrer, coitado. É assim que vão lembrar da gente? Ou vão lembrar como lembraram dessa senhora? Eu fiquei encantado. Todo mundo dizendo, chamando de Senhora Alegria. É muito legal isso, gente. Qual é o legado, né, que a gente quer deixar para as pessoas? O impacto que a gente causa na vida das pessoas. Você vê, uma senhora trabalhava lá no protocolo, na recepção, ganhava pouco, pessoa humilde, mas conseguiu impactar muito mais na vida de milhares de pessoas do que às vezes outros que têm o poder de fazer um monte de coisa. Isso é muito importante. E Emmanuel nos fala o seguinte: ninguém alega ausência de novidades, quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Os espiritistas, de uma forma geral, os espiritualistas, nós somos ávidos por novidades, por leituras boas. Isso é bom. Desde que a gente não perca o foco de que para conseguir o nosso objetivo espiritual já está tudo aí. Ó. Já tem tanta obra boa, tanta coisa profunda escrita, que não precisa ficar pulando de galho em galho, porque a gente não vai achar nunca novidades que nos transformam. Essa transformação ela depende da nossa vontade, da nossa boa vontade de entender. Vai chegar um momento onde eu tenho que romper esse movimento de inércia e eu tenho que falar para mim mesmo, eu preciso me modificar. E seguir o que eu já li lá, toda a coleção do André Luiz, do Divaldo, do Emmanuel. Estava tudo lá. Então não é lendo outros livros e outras novidades que eu vou alcançar. Eu lembro de um primo mais distante meu, e o filho desencarnou de uma forma trágica, e ele então acabou separando e resolveu fazer o caminho de Santiago. Fez o caminho, caminhando aí mais de um mês, e chegou decepcionado, porque na cabeça dele, Deus em pessoa iria aparecer no meio do caminho e ia transformar a vida dele. Mas não é assim que as coisas acontecem. Esses movimentos são sempre de dentro para fora, não estão no exterior. Você pode viver sua vida no caminho de Santiago ali, se não houver uma abertura espiritual de dentro para fora, você não vai entrar em contato com essas energias. Até porque você pode entrar em contato com essa energia aqui da sua própria casa, você não precisa ir para lá para fazer isso. É bem mais profundo, né? Encerrando a fala de Emmanuel, antes de eu trazer para vocês aqui um trecho da carta de Paulo, então ele fala: quando vos reunirdes, lembrai a doutrina, a revelação, o poder de falar, de interpretar, de que já sois detentores e colocai em mãos a obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. A nossa evolução espiritual ela acontece de diferentes formas, mas normalmente a gente vai primeiro pelo intelecto e depois começa a desenvolver o emocional. Em algum momento a gente resolve juntar essas coisas, transformando as nossas atitudes
muito bem pensadas e estruturadas em atitudes de acolhimento, de aceitação, de amorosidade. E esse é o convite. Vamos estudar, vamos interpretar, vamos falar, mas olha o que o Emmanuel fala aqui: coloque mãos à obra do bem e da luz. O meu bem-estar, para onde eu vou quando eu desencarnar, depende disso aqui. Não é o tanto de livro que eu li, não é o tanto de palestra que eu fiz, não é o tanto de vezes que eu vim ao centro, é se eu coloquei mãos à obra do bem e da luz, ponto final. Não tem outro. Vamos só lembrar o texto aqui criado pelo Renato Russo, né, gente? Mentira. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde ele fala o seguinte. Isso aqui é maravilhoso, né? Talvez o Sermão da Montanha tenha a beleza que tem essa parte aqui da Bíblia, eu não conheço outro. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito bem, esse é o nosso objetivo maior, estamos longe disso aí, mas a gente tem que ter uma luz, né? Para a gente perseguir. Eu acho que essa aí é muito boa. Vou convidar vocês para a gente fazer uma prece e depois os médiuns para a gente fazer um passe individual. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que nesse instante nos abençoe, derramando sobre nós a sua luz de paz e de tranquilidade. Vamos respirar profundamente. Os médiuns vão se conectando aos mentores de luz. Vamos iniciar o nosso passe. Todos os assistidos se sentem em uma posição bem confortável, coluna reta, apoiem os pés no chão, respirem profundamente, desejando que a energia do Cristo se derrame sobre nós. Pode começar, pessoal, vamos lá. Vamos inspirar profunda e lentamente. Sinta que a energia do Cristo invade a nossa alma e vai limpando cada pequeno pedaço do nosso corpo físico, etérico, astral, mental. Isso, entrega todas as suas dificuldades e problemas a esse Cristo amoroso. E começa a pensar na sua família, na sua casa. Mentaliza um vento colorido entrando pela porta, invadindo todos os cômodos. Abre o Evangelho do Cristo na mesa da sala e deixa a luz se espalhar pelos quartos, cozinha,
toda a casa que agora é revestida nessa energia de proteção, de paz e de amor. Cada familiar sendo envolvido nessa luz. E vamos pensar nos nossos parentes desencarnados, nossos amigos que hoje já habitam o plano espiritual. Aqueles que deixaram saudade, mas que moram no nosso coração de forma profunda. Abençoa, Deus, a cada um deles. Abençoa os nossos mentores, a quem agradecemos por todo o trabalho que tem conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela presença. Vão com Deus.